Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos aqui em mais um momento podendo aprender com o nosso Deus, amém? Hoje nós estaremos lendo Romanos de número 13 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se o imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos das armaduras da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem imoralidade sexual e depravação, nem a desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Graças a Deus por isso, meus amados. Esse ensino aqui que Paulo está trazendo para mim e para você a respeito da submissão às autoridades, a gente vê que Paulo ele aborda aqui um tema bem delicado, né? Porque a sujeição às autoridades, meus irmãos, a gente vê que os cristãos de seus dias hoje, comparado com aquele tempo, eles viviam sob a opressão do império, né? Muitos deles eram mortos, torturados, martirizados ou lançados, né, em cisternas, lançados ali no meio de um circo onde tinha leões nas arenas para divertir as multidões e aquele povo sendo trucidado. Mas aqui o ensino de Paulo, ele utiliza aqui um exemplo de Jesus, né, que se sujeitou mesmo, sofrendo a injustiça, confiando plenamente em Deus, que Deus estava no controle de todas as coisas, inclusive dessa missão que Jesus tinha. Então a gente vê que após isso ele mostra que o amor é o caminho para agradar a Deus, né? Agradar a Deus inclusive sobre o cumprimento da lei, porque o amor é o cumprimento da lei. Amém? Então Roma ali era a capital imperial, a sede do governo civil do império, né, romano, e a gente vê que como residentes em Roma, que os primeiros leitores de Paulo, eles estavam cientes, né, da glória e da vergonha daquela cidade nos dias de Nero, que reinou ali entre 54 e 68 depois de Cristo. Mas eles também eram cidadãos do reino de Cristo. Então, sendo assim, Paulo aqui discutiu a relação de um cristão com seu governo e governantes civis, né, tanto em sua extensão quanto em detalhes específicos. Essa aqui é a discussão, né, a respeito da passagem-chave do Novo Testamento, que é sobre este assunto, né, a respeito de cumprimento da lei. A exortação básica do apóstolo Paulo é: todos devem se submeter às autoridades governamentais. Por quê, meus amados? Porque a razão básica para tal submissão é que essas autoridades, elas são estabelecidas por Deus também. Pode ser que a nossa justiça, os nossos governamentais haja de imparcialidade ou parcialidade, pode sim, mas contudo, meus amados, Deus permitiu que ele estivesse no poder, no governo. Então nós temos que clamar
a Deus sobre qualquer tipo de injustiça ou de alguma coisa que seja errada, mas temos que estar cumprindo a lei. Porque se você deixar de cumprir a lei, se você deixar de cumprir as ordens do governo, você está sendo negligente. Se você acha que você está driblando a lei, se você acha que você está se saindo bem ou fazendo a tua vontade, mesmo que o governo ou a autoridade te estipulou algo e você não cumpre, você está errado. Você está errado, nós estaremos errados, nós estaremos indo contra a palavra de Deus. Inclusive agora sobre o tempo de pandemia, né? Muitas coisas estão sendo, de cautela, estão sendo ali advertidas, e a gente vê que muita gente, não só no meio cristão, mas muita gente, meus amados, não vem cumprindo isso. E o que acontece? Se Paulo está nos ensinando através do Espírito Santo de Deus que nós temos que obedecer, seja em tributo, seja em imposto, seja em ordens, seja em limites, se a gente tem que cumprir, meus amados, aquele que não cumpre está sendo negligente. A palavra aqui é bem óbvia a respeito disso. Então, um indivíduo que se rebela contra a autoridade, portanto, está se rebelando contra Deus, porque Deus instituiu, Deus permitiu. Amém? Se você é contra isso, você tem que orar a Deus para que isso caia por terra, não descumpri-la. Porque se você estiver descumprindo, você está sendo o quê? Fazendo a sua própria lei. Amém? Então, meus amados, essas pessoas estão, portanto, realmente se rebelando contra Deus e trazem julgamento civil e possivelmente divino sobre si mesmas. Então a gente vê que aqueles que obedecem, fazem o que é certo, meus amados, não precisam ter medo das autoridades. Na verdade, os líderes civis aqui elogiam aqueles que fazem bem, aqueles que cumprem a lei, com rigor, que cumprem a lei, com zelo. A respeito disso é o que Paulo está dizendo. Servo de Deus, a gente vê que além disso, um líder civil é um servo de Deus. É um conceito frequentemente esquecido hoje, como aqui está dizendo. E ao elogiar aqueles que fazem o que é certo, o próprio líder civil vai fazer o bem. Mas por outro lado, meus amados, ele fala que é sobre a espada, como servo de Deus, como um agente da ira. A força governamental usada de maneira apropriada ajuda a prevenir aqui a tirania e executa a justiça trazendo a punição ao transgressor. Mas um cristão tem duas razões para ser submisso às autoridades civis: para evitar uma possível punição e para dar atenção à sua consciência, que o incita a obedecer às ordenanças de Deus. Então você vê que aquele que consegue obedecer tanto às autoridades civis, ele também consegue obedecer às leis de Deus. Porque se ele obedece uma e desobedece a outra, ele não está sendo perfeito, ele não está sendo segundo a vontade de Deus. Tem que obedecer as duas. Amém? Tem que obedecer tanto aqui em terra, sobre as ordens da terra, e tem que obedecer a vontade de Deus, as ordens de Deus. Amém? Para o quê? Para evitar punição, uma possível punição, e também para você ter a sua consciência limpa de que você está servindo, que você está sendo ali justo por cumprimento de todas as leis. Então a responsabilidade de um cristão para com as autoridades civis, meus amados, envolve mais do que obediência. É o que Paulo está dizendo aqui, porque também inclui apoio por meio de pagamento de impostos, por meio de tributos, como nós vemos lá também em Mateus 22, 21, que diz a respeito disso. Isso ocorre porque os líderes, como servos de Deus, devem dedicar seu tempo integral ao governo e precisam de apoio por meio de impostos aos cidadãos, incluindo aos cristãos, para trazer melhorias para o povo. O certo é isso. Agora, se há extravio, se há roubo, corrupção, o que o povo de Deus tem que fazer? Se rebelar contra isso? Não, tem que clamar a Deus, pois a Deus pertence todas as coisas, inclusive o governo. Então, meus amados, portanto, o cristão deve dar a todos que deve, seja em dinheiro, imposto, receita, respeito, honra, todas as coisas. Você tem que buscar em Deus para que você cumpra todas essas coisas. E eu creio, meus amados, que aqui, a respeito e submissão às leis terrenas, carimba a nossa relação com Cristo. Por quê? Porque nós temos que ser exemplo para os demais. Eu e você fomos chamados para ser exemplo. Se você descumpre qualquer tipo de autoridade, se você descumpre qualquer tipo de ordem que foi dada pelo governo, que moral você tem para pregar a palavra de Deus? Que moral você vai ter para você poder aplicar a palavra de Deus, se você está sendo negligente em alguma coisa? Então não pode, tem que ser perfeito. Nós temos que ser zelosos com tudo. Amém? Então quando a gente obedece às autoridades aqui na terra, não só estamos obedecendo a Deus, mas também estamos com a nossa mente conscientizada do nosso comportamento perante as leis, que é imposta pelas autoridades. E quando um ímpio vê um cristão obediente às leis terrenas, obediente a Deus, ele enxerga a elucidação de Deus em nós. Amém? Este realmente é o amor, é o cumprimento da lei de Deus e a lei dos homens.
Que Deus te abençoe, meus amados. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo. E até amanhã.